Bom, dentre os conteúdos de base do inglês, um conteúdo que é muito importante a gente entender é o verbo to be. Mas por que não estudar ele no começo? Por que estudar ele só momentos depois? É muito importante que a gente entenda como construir frases com verbos, frases normais, frases simples, antes de nós entrarmos aqui. É importante a gente conhecer a formação de frase e os auxiliares. Por quê? Porque o verbo to be, trazendo já para cá, o verbo to be, ele nada mais é do que um auxiliary, ou seja, ele é um verbo auxiliar e também que tem, né, with translation, ou seja, ele é um auxiliar com tradução. Então, o verb to be, pelo fato dele ser um auxiliar com tradução, o que eu preciso entender? Primeiramente, tradução. O verb to be tem como tradução ser barra estar. E essas traduções, elas vão depender do contexto. Por exemplo, já começando a listar aqui os verbos to be, para I, o verbo to be do presente do I é am. Tá? Então deixa eu só destacar aqui que a gente está falando do present. Então, I am pode ser tanto eu sou como eu estou. E tudo vai depender do contexto. Por exemplo, quando eu falo I am tall, por exemplo. I am tall quer dizer eu sou alto. Não tem como ser estou, fica até estranho dizer eu tô alto. Não, eu sou alto, tá? Mas por outro lado, eu vou ter ali um I am busy, sendo busy, ocupado. Então, eu sou ocupado pode até ser, mas normalmente a aplicação vai ser eu estou ocupado. O que vai dizer se é sou ou se é estou é tanto o elemento que vai estar do meu lado, quanto o contexto, né? De repente eu estou numa conversa e quero dizer que eu sou uma pessoa ocupada. I am busy. Se eu estou numa conversa e quero dizer que agora não, porque eu estou ocupado, vai ser também I am busy. Então o contexto da conversa vai dizer, né, se a minha tradução vai ser ou estar. Auxiliar, por que um auxiliar? Porque eu tenho um preceito dos auxiliares que é o seguinte: se eu quero fazer frases afirmativas, é só, teoricamente, eu utilizar o auxiliar na frente. I do read books. Então, em tese, se eu fosse fazer uma afirmação, eu colocaria o auxiliar do I, que nesse caso é o do, né, o auxiliar do I no presente. Seria o do, então eu colocaria ele na frente para fazer uma afirmação. Quando eu quero fazer uma negação, é só eu colocar ali o meu auxiliar com o not, read books. E quando eu quero perguntar, eu começo a frase com o auxiliar. Né? Então, do I read books? E aí eu vou responder se sim ou não. Eu sei que é um pouco estranho perguntar do I, porque se eu leio, eu sei que eu leio. Eu não preciso perguntar para mim mesmo, tipo, eu leio livros? É um pouco estranho. É uma pergunta normalmente que a gente não externa, é uma pergunta mental, tá? Mas exemplificando. O que a gente acaba fazendo? No final das contas, a gente não precisa, a gente não tem a necessidade de colocar esse do na afirmação. Então eu vou colocar ele entre parênteses aqui. Mas, se eu colocá-lo, eu vou ter um outro contexto de frase, isso é um outro assunto, tá? Posso colocar o auxiliar na negação, mas ele dá um outro ênfase. No nosso caso, como a gente aprendeu que ele não é necessário, né? Ele está entre parênteses, mas se eu, por exemplo, fazer a minha frase somente com I read books, está correto também. Não preciso do auxiliar fazendo o papel afirmativo. Pode estar, mas não preciso. Então, teoricamente, eu tenho o auxiliar na frente para fazer uma afirmação, ele com um not para fazer uma negação e ele vindo primeiro para fazer uma pergunta. Segurando esse preceito de posicionamento dos auxiliares, eu começo a entender como é que vai funcionar o verb to be de modo geral, tá? Como assim, Gabriel? Eu vou explicar. Vou detalhar cada um dos verbs to be que a gente tem aí para cada pessoa.
tá? Então, vou apagar esse aqui, vou apagar o tall, e aí eu vou ter I am, eu sou ou eu estou, you are, você é ou você está, he is, ele é ou ele está, she is, opa, ela é ou ela está, it is, essa coisa, independente de qual seja, ela é ou está, we are, nós somos ou nós estamos, e they are, eles são ou eles estão. Sabendo disso, eu sei que o fato dele estar na frente da pessoa indica para mim que é uma afirmação. O mesmo preceito que eu teria aqui do auxiliar. Está na frente da pessoa é uma afirmação. Se por um acaso eu quisesse criar uma negação, teoricamente eu só teria que colocar o not. Opa, só coloca aqui, tirando esse ó, prontinho. E seria só eu colocar o not na frente, tá? A mesma coisa para todos os outros. Então, por exemplo, se eu quero dizer que você não é ou você não está, é só eu colocar you are not, tá? Ele não é ou ele não está, he is not. Ela não é ou ela não está, she is not. Isso, essa coisa, não é ou não está, it is not. Nós não somos ou nós não estamos, we are not. E eles não são ou eles não estão, they are not. Eu sei que dessa primeira forma eu tenho afirmações, nessa segunda forma eu tenho negações. Se eu quisesse fazer perguntas indo para cá para baixo, por exemplo, a única coisa que eu precisaria fazer seria colocar ali o meu verbo to be no começo. Então, no lugar de eu usar I am, eu inverteria a ordem para am I. No lugar de eu usar you are, eu inverteria a ordem para are you. No lugar de eu usar he is, eu inverteria a ordem para is he. Mesma coisa com os outros. Is she, is it, are we e are they. Sempre que eu começar a frase com to be's, quer dizer que é uma pergunta, né? Sempre que eu começo com auxiliar, ele diz que é uma pergunta. Sempre que eu começo com to be's, é uma pergunta, tá? E com isso eu consigo entender o básico de estrutura de verbs to be, tá? Uma coisa que a gente não pode deixar passar são as contractions, são as contrações. Cada um deles, né, tanto na forma afirmativa quanto negativa, terão suas contrações, que são algo crucial se a gente quer deixar o nosso inglês mais próximo do inglês de fato dos nativos, né, de como eles realmente falam. E aí a gente vai ter, por exemplo, I am vai acabar se tornando am. Am, não é I'm, não, é am. Am. A gente vai segurar esse Mzinho aí. O you are vai acabar se tornando um your. O he is, ele vai acabar se tornando um his. She is vai acabar se tornando she's. Né? She's pode ser também, tanto she's quanto she's, não tem problema. O it is vai acabar se tornando um it's. Lembrando que o som não é it, é it, é um pouco mais grave, tá? A gente normalmente, durante a nossa fala, a gente tende a usar os dois e tudo mais, mas é interessante a gente tentar se condicionar a usar it e não it, né? Levando em consideração aquela regrinha do encontro de duas vogais. O we are vai virar we're, e o they are, por último, vai acabar virando their, né? Tanto you are quanto we are e they are, eles vão ter esse recuo do então fica your, we're, their, ok? Indo ali pro lado, a gente tem também ali as contrações negativas. A melhor contração negativa seria o quê? Mantermos a mesma estrutura que a gente já tinha, ou seja, o I am
continuar sendo I'm e a gente destacar, deixar separadinho ali o not, né? Justamente porque e com isso a gente consegue evidenciar a nossa negação. Então eu consigo dizer I'm not qualquer coisa. A gente viu, por exemplo, que tall é alto. Se eu quero dizer que eu não sou alto, I'm not tall. Então, se eu não estou ocupado, I'm not busy. E assim eu consigo deixar com esse not, né, com esse ter um pouco retraído, eu consigo dizer com evidência uma negação. E a mesma coisa, o mesmo preceito, ele se estende para os outros, né? Então, eu vou ter ali um you're not, assim como o he is not vai se tornar, aqui, he's not. O she's not vai continuar sendo she's not, e por aí a gente consegue dar prosseguimento, tá? It's not, vou ter um we're not, e o they're not. Temos uma outra forma negativa, que é com aren't e com isn't, tá? Ela costuma aparecer, por exemplo, no lugar de eu contrair o you are, eu vou contrair o are e o not. Então, nessa outra forma, eu teria, por exemplo, you sozinho, e aí eu teria a formação do aren't, que é a contração do to be com o not, tá? A mesma coisa, no lugar de eu ter um he's not, eu poderia isolar o he e ter ali o isn't, tá? Só que tanto aren't quanto isn't, eles não são muito usados. Os mais usados são, de fato, as primeiras opções, né? Que destacam o not, que destacam a nossa negação. Então, por conta disso, essa outra opção com aren't e com isn't, ela é interessante a gente saber, sempre que eu tiver are not, vai ser aren't, ou pode ser aren't. Sempre que eu tiver is not, pode ser isn't. Mas eu não tenho a obrigatoriedade de usar, tendo em vista que não é o que eles utilizam muito. Então, o nosso foco deve estar, de fato, no que eles utilizam, na forma como eles realmente falam, tá? Então, com esse escopo eu consigo entender as contractions, as contrações, tanto da affirmative, deixa eu até colocar, eu vou escrever aqui em cima, que essa aqui é a affirmative form, essa aqui ao lado é a negative, e ali embaixo a gente fez a interrogative. Esse é o escopo básico de verb to be, tá? Esse é a estrutura básica dele. E aí, o que eu preciso entender para o uso do verb to be? Na próxima aula, no próximo conteúdo, eu vou estar falando um pouco sobre as situações às quais a gente vai usar esse escopo. É interessante a gente entender primeiro essa estrutura de base, né? Entender primeiro como é que isso aqui funciona para que a gente possa começar a entender como usar. Eu entendo a base e aí eu parto para o uso dela. Tá? Então, no nosso próximo conteúdo, já vou estar só com as contrações, já vou estar mais resumido para a gente entender quando usar os verb to be, tá bom?